Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 25 ou 24, dependendo da sua Bíblia, versículos 11 e 12. Por causa do teu nome, Yahvé, perdoa minha falta, pois é grande. Qual o homem que teme a Yahvé? Ele o instrui sobre o caminho a seguir. Começa nos trazendo, por causa do teu nome, Yahvé, perdoa minha falta, pois é grande. Primeira coisa que temos que entender aqui, meu irmão e minha irmã, todos nós, sem exceção, somos pecadores. E ninguém tem o direito de querer apontar o pecado um do outro, pois todos nós temos pecados. Ah, mas fulano cometeu algo tão grave, tá? E os seus? Então é sobre isso que tem que se refletir primeiramente antes de querer apontar o dedo para alguém. Por isso a palavra nos traz, né? Antes de olhar o cisco no olho do teu irmão, olhe a trave, né, que está no teu. Ontem eu estava atendendo uma cliente, a qual eu conheço a família dela toda, e perguntei para ela do irmão dela. E ela falou: aquele não tem mais jeito. Ela se referiu ao irmão como aquele. Não se referiu como o meu irmão. Então é muito triste quando nós já lançamos sobre a outra pessoa um diagnóstico. E o pior, nos esquecemos de quem ela é verdadeiramente para nós. Então, por isso que não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, falar dos outros e não olhar para nós. Dar o diagnóstico sobre a vida dos outros e não olhar para nós e dar um diagnóstico para nós também. Eu sou miserável e pecador. Eu tenho muito a se corrigir ainda, eu tenho muito que me deixar lapidar, me deixar moldar, me deixar forjar. Mas a continuidade aqui nos traz, né, no versículo 12, qual o homem que teme a Yahvé? Ele o instrui sobre o caminho a seguir. Então é tendo temor a cada dia ao Senhor e deixar Ele conduzir o caminho e nesse caminho nos deixar corrigir. Mas o que não podemos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, é lançar o diagnóstico sobre a vida dos outros. Porque se para mim não tem mais jeito, para Deus nada é impossível. Deus não olha para nós, Deus não olha em si para nós nos julgando, Deus não faz isso. Mas de todo mal, Deus tira um bem maior. Eu sou uma prova viva disso. Há muitos eu não tinha mais jeito, há muitos já o diagnóstico que eu tinha sobre as outras pessoas era de nóia, né? Não tinha mais jeito, aquele ali já era, não tem mais jeito não. Mas Deus viu algo de bom em mim e me tirou do entulho da sujeira, me devolveu o meu nome, me deu novas vestes. E hoje eu trilho os vossos caminhos. É fácil? Não. Mas não há outro caminho sem ser os caminhos do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se você está vivendo esta realidade na sua vida hoje, de já aqui está passando por diagnóstico das pessoas sobre a sua vida, saiba que Deus te ama tanto, tanto, mas tanto, que para os outros você não tem jeito, mas para Deus você tem jeito sim. Mas depende do teu temor, da tua vontade, do teu querer mudar esta situação. Só não tem mais jeito quando nós próprios nos julgamos e nos damos o diagnósticos para nós mesmos. Porque de tanto as pessoas falarem que não temos mais jeito, a gente assume aquilo para nós. E aonde está o maior erro? Aonde as pessoas sucumbem
porque acreditam no que as outras pessoas falam, mas não buscam a Deus. A última palavra é de Deus. A sua vida tem jeito sim, meu irmão e minha irmã. O seu casamento tem jeito sim. A mudança que você espera está em Deus. Pois quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei para mim, eu reconheci que eu precisava de ajuda. E é a mesma ajuda que você está precisando neste momento. Só o que você tem que reconhecer que essa ajuda não é dos parentes, não é dos irmãos, não é das irmãs, não é de mais ninguém, é de Deus. Então, se a ajuda é de Deus, você tem que reconhecer que você precisa buscar a Deus. Pois foi assim que eu fiz. E quando eu cheguei ali na frente da igreja, sem medo nenhum, eu olhei para o céu, bati no meu peito e falei, olhei para o céu e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, bati no meu peito e apontei para dentro da igreja e falei, me acolha em tua casa. Quando eu entrei dentro da igreja, a palavra veio da moça do Ministério de Música, né? Aquele que olhar para trás não é apto do reino de Deus. Lucas 9,62. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino do Senhor. Aquelas palavras, eu fui batizado no Espírito Santo. Senti o meu corpo sendo flechado da cabeça, iniciou na cabeça, porque o batismo, ele acontece na cabeça, primeiramente. Senti sendo flechada a minha cabeça até os meus pés. Foi tão forte que quando eu recebi o batismo, eu dei de 2 a 3 passos para trás, de tão impactante que foi. Mas o que teve que haver aqui, um reconhecimento meu. Eu não me diagnostiquei não tendo mais jeito, porque para as pessoas, e muitas vezes até para a família, não tem mais jeito. Mas para Deus, meu irmão e minha irmã, tem jeito sim. Eu vejo aqui o testemunho de vários irmãos e irmãs aqui, de vidas de prostituição, de muitos irmãos no tráfico, que mataram, que roubaram, que fizeram as piores atrocidades. Mas Deus viu algo em bom em cada um, os converteu. E hoje eles são aqui pregadores, estão fazendo a obra do Senhor. Para quê? Para provar alguma coisa para alguém? Não, mas para aqui levar o testemunho de que Deus age poderosamente na vida daquele que o teme, na vida daquele que o ama, na vida daquele que o busca, na vida daquele que quer uma mudança de vida. Aqui nos traz, por causa do teu nome, Yahvé, perdoa a minha falta, pois é grande. Eu não sei qual é o seu pecado, quais são as atrocidades que você já cometeu ou ainda vem cometendo, por achar que você não tem mais jeito, meu irmão e minha irmã. Não, você tem jeito sim. Tem jeito sim. Quando damos uma pequena brecha para Deus, abrimos aqui uma pequena brecha para Ele, Ele vem e faz a mudança. Uma vez eu vi o testemunho de uma moça que ela foi convertida dentro de uma casa de prostituição. Ela era uma mulher que vivia ali, né, se prostituindo, vivia ali ganhando dinheiro, vendendo o corpo, né? Mas tinha uma televisão ligada lá dentro e, se eu não me engano, teve um louvor. E ela, por apenas alguns minutos, começou a ver aquele louvor e Deus a batizou dentro de uma casa de prostituição. E ela mudou a vida dela. Meu irmão, minha irmã, tem jeito sim. Mas você tem que querer. Você tem que se aqui dar passos. Não deixe que o diagnóstico das pessoas ao seu redor sejam aqui aquilo que você quer. Pois você sabe que você quer uma mudança, você sabe que você está cansado, está cansada dessa vida que você está levando. Seja ela qual for, não compete a mim aqui querer falar, porque se eu tiver que falar de alguém aqui, eu falo de mim. Pois dos pecadores talvez eu tenha sido um dos piores. Então, meu irmão e minha irmã,
Não deixe que o diagnóstico das pessoas sejam aqui um diagnóstico que te conduza a uma morte, mas que te conduza a Deus que devolve a vida. Então, qual o homem que teme a Yahvé? Ele o instrui sobre o caminho a seguir. Tem um caminho preparado para você, assim como tem um caminho preparado para mim. E esse caminho, ele se renova todos os dias. O direcionamento para esse caminho, ele vem todos os dias. E qual é? É Deus que direciona. É nosso Senhor Jesus que direciona, é o Espírito Santo que direciona, é a Virgem Santíssima que nos direciona. Mas para isso, eu não posso dar vazão e nem acreditar naquilo que os outros estão falando, querendo ainda colocar diagnósticos sobre nós, que é fogo de palha, que conhece isso, já. Não, meu irmão. Se eu for dar vazão àquilo que ainda falam de mim, eu me paraliso e eu acabo tomando posse daquilo que é indevido. Mas não. Deus nos dá novas vestes, Deus devolve o nosso nome, Deus nos instrui. Mas para isso, temos que temer ao Senhor e buscá-lo todos os dias e constantemente. Meu irmão e minha irmã, tem jeito sim. Não deixa aqui, né? Perdoa minha falta, pois é grande. Isso aqui, quem perdoa é só o Senhor. É entre você e Deus, meu irmão e minha irmã. Não mais do que aquilo que as pessoas falam. Assim como essa cliente que eu perguntei do irmão dela, ela falou: aquele não tem mais jeito. Não é assim para você e muito menos para mim. Nós temos um nome. Não sou aquele e você não é aquela e você, meu irmão, também não é aquele. Você tem que ter a certeza na palavra quando nos traz que o nosso nome está escrito aqui na palma da mão de Deus. Nós somos a pupila dos olhos do Senhor e o Senhor nos ama tanto, tanto, tanto que é capaz de trocar reinos por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Então, o Senhor te ama. Talvez faz muito tempo que você não escuta, né, que alguém te ama, pois o diagnóstico que já te deram está tão pesado que a única coisa que você escuta são insultos, são aqui apontar de dedos e julgamentos. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã, se você tiver aqui algum parente, alguém próximo que está passando por uma situação assim, que você mesmo já julgou essa pessoa que não tem mais jeito, partilhe esse vídeo com ela. E eu quero falar a você, meu irmão e minha irmã, que está aí muitas vezes no pecado, no pior dos pecados, ou seja o que for. Deus te ama. Faz tempo que você não escuta alguém te falando que te ama. Deus te ama com todas as letras. Você não tem noção o quanto você, meu irmão e minha irmã, é importante para Deus. Você tem jeito sim. A mudança que você tanto espera, Deus está aqui prontinho para te dar. Mas você tem que temer a Deus e buscá-lo. Hoje mesmo, e não amanhã, daqui a pouco. Nesse instante que você está escutando essa partilha, busque ao Senhor. Dobre os joelhos nos pés. Dobre os joelhos no chão. Enfia a cara no chão mesmo, sem medo, e clama ao Senhor. Não tenha medo de falar para Ele, falar: Senhor, me deram um diagnóstico, e eu mesmo já tomei posse desse diagnóstico de que eu não tenho mais jeito. E você vai começar a sentir a mão de Deus sobre você. E principalmente falando ao teu ouvido que Ele te ama e que você tem jeito sim, em nome de Jesus. Amém? Reflita, meu irmão e minha irmã. Deus tem um caminho lindo preparado para você. E para mim também. Não nos compete querer saber como vai ser o caminho, a trajetória. O que temos que ter a certeza e convicção a cada dia é de nos entregar ao Senhor, temer ao Senhor e falar para Ele: Senhor, vem comigo. Senhor, vem comigo. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, mas reflita com o coração aberto. Como eu volto a falar, porque Deus suscita no meu coração que é você que acha que ninguém te ama.
é mentira. Deus te ama muito. Muito e muito. Deus te ama muito. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.